Boa noite, telespectadores. O nosso assunto hoje é futebol. E para falar um pouquinho sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dr. Werner Carvalho, que além de pediatra, médico legista, diretor da Unimed Vale dos Sinos, é também o presidente do Clube Aimoré, aqui de São Leopoldo. Então vamos falar com esse homem versátil, essa pessoa eclética que está aqui conosco e apaixonado por futebol, não é, Dr. Werner? Tudo bem? Tudo bom, Eliane. Boa noite aos telespectadores do programa Viver Bem. Assim como 90% ou mais da população brasileira, eu sou apaixonado por futebol e me coube essa missão nesse momento que não era o mais indicado da minha vida por ter tantas atividades. Aliás, é professor na Fevale também, né? Mais isso. Isso. Então, mas assim, houve a necessidade, então resolvi assumir essa função e estamos tentando. É difícil a gente conseguir conciliar tantas coisas, mas hoje em dia com as mídias, com o WhatsApp, coisa e tal, a gente consegue resolver muitas coisas. E claro que a gente tem os executivos, que são as pessoas, os profissionais que tocam o dia a dia do futebol, e a gente consegue resolver muita coisa à distância. E esse envolvimento é coisa de paixão mesmo, né? Eu sempre digo que isso transcende qualquer uma das atividades mais, entre aspas, todas são sérias, mas assim, comparar, por exemplo, a atividade de diretor financeiro da Unimed com presidente de um clube de futebol pequeno, né? Onde é que está a sanidade desse homem, né? E aí, então, essas são as decisões que a gente toma com o coração e não com a razão. Verdade, né? Tem que ser um pouco maluco aí, não é? Para ser presidente de um clube de futebol, porque os telespectadores, os fãs, não é? Enfim, torcedores, ficam com o coração na mão. Os jogadores também naquela expectativa, não é? O treino, o esforço. O juiz e os bandeirinhas nem se fala, não é? Já vão prontos para serem xingados muitas vezes, né? O técnico, né, que tem uma grande responsabilidade, porque sempre atribuem ao técnico tanto a vitória quanto o fracasso, as derrotas, né? Mas e o presidente? Sofre com tudo isso? Como é que administra todo esse sistema, né, para agradar gregos e troianos e ainda aceitar, né, todos os problemas que advêm dessa diversidade, né, que está relacionada aí ao esporte? Então, Eliane, presidente de clube de futebol, principalmente de um clube do porte do Aimoré, um clube pequeno, na realidade ele é o responsável por tudo, né? E até esses dias aconteceu um fato num dos nossos jogos, que houve um atraso na chegada da ambulância da Unimed no nosso campo, a Unimed que é a nossa patrocinadora, e foi por um problema de intercorrência, que eles tiveram que atender algum caso e não conseguiram chegar, e aí naquele dia tinha tido um congestionamento na BR, e daqui a pouco as pessoas se viram, tá lá na cabine onde eu costumo começar, daí velho, a ambulância não vem, que horas a ambulância vem? Eu digo, cara, eu não estou dirigindo a ambulância. Eu até fui grosseiro, porque era um jogo decisivo, eu estava nervoso e eu não gostei da maneira que foi cobrado. Bom, a ambulância foi contratada no momento certo, todos os processos foram da maneira certa, mas tem um imponderável, e aí o presidente é o culpado. O presidente tem que responder. Se o treinador não faz um bom trabalho, quem botou lá foi o presidente que tem que resolver. Se ocorreu de alguém não gostar de uma camiseta, de um modelo de camiseta, é o presidente que é responsável. Então, num clube pequeno que nem o Aimoré, a gente acaba sendo responsável por tudo. Isso é uma coisa realmente desgastante, né? Claro que há um envolvimento, tudo feito, como eu disse antes, por paixão, mas a gente acaba muitas vezes deixando na maioria das vezes deixando a família, porque vai acompanhar o clube nas viagens, né? Os meus filhos sofrem porque antes da
como a gente diz no futebol, corneta chegar até mim, chegam neles. E o meu filho mais velho até expressou: papai, eu gostava de ir no jogo do Aimoré quando não era o presidente, agora as pessoas vêm se queixar de coisas para mim. Então, exige todo esse tipo de envolvimento e há que ter assim, um jogo de cintura, uma paciência para entender também que tu tá mexendo com a paixão daquele torcedor pelo clube, e se a coisa não dá certo, eles precisam ter um responsável. Normalmente o grande responsável é o presidente do clube. Verdade. E se presidente é pai de 3 meninos, né? E algum não quer torcer pelo Aimoré, como é que fica? Na realidade, os 3 torcem pelo Aimoré de maneiras diferentes, dois de formas mais intensas, um ainda mais que até tem uma tatuagem do Aimoré no corpo, e o outro que mora e estuda em Rio Grande, esse é um pouco mais distante, mas mesmo assim, sempre que nós temos alguma viagem, ou tem algum jogo decisivo, ele manda lá a torcida dele pra gente e funciona como, vamos dizer assim, um embaixador do Aimoré em Rio Grande, porque já tem alguns colegas dele que circulam com a camisa do Aimoré lá, graças ao estímulo doméstico que ele teve. Olha só que bacana, hein? Bem, realmente, não é? Eles são admiradores do Aimoré, torcem pelo Aimoré e creio que torcem ainda mais pelo presidente do Aimoré aí, não é? Mas o Clube Aimoré, o clube de futebol, né, ele tem tido aí um crescimento muito importante, já teve grandes vitórias aí, não é, no Rio Grande do Sul, e está passando por um momento muito bom agora, não é, Dr. Werner? Então, Eliane, eu sempre reputo o Aimoré como um dos clubes, e aí não por eu estar presidente, mas um dos clubes mais simpáticos, assim, nessas andanças que se faz pelo interior do estado, acompanhando os jogos do Aimoré. Seguidamente a gente é procurado por torcedores de times adversários, lembrando de grandes times que o Aimoré teve. A minha diretoria é composta por mim de presidente, tem um outro colega, o Dr. Telmo Reffel Filho, pediatra também, um dos vices, Luciano Stirmer, outro amigo de infância, vice também, e o Márcio Piccoli. Então, nós 4 somos responsáveis, somos os dirigentes eleitos pelo Conselho Deliberativo, e, sobretudo, eu e o Telminho, a gente circula há muito tempo, e já passamos, eu já fui presidente do Conselho, já fui médico de atendimento, assim como o Telminho já foi presidente, e a gente forma uma parceria muito grande, e a gente está, assim, seguido viajando, e a gente sempre ouve coisas boas em relação ao Aimoré, né? E realmente, e eu digo que se o Aimoré hoje está numa situação diferente, porque está disputando pela 2ª vez uma série nacional, a gente está na série D do Campeonato Brasileiro, já classificado de forma inédita para o primeiro mata-mata da competição, que faz a gente sonhar numa possibilidade de ascender à Série C. É bastante difícil, mas nós estamos na briga, né? E eu sempre gosto de salientar que se o Aimoré chegou no ponto que está hoje, a gente tem que sempre agradecer a todos os presidentes que antecederam. O Aimoré passou de 1994 a 2005 sem disputar o futebol profissional. E então em 2005 ele retornou, de 2005 para cá ele já está pelo 5º ano, que vem vai ser o 5º ano consecutivo na primeira divisão do futebol gaúcho. Se não conseguirmos o acesso esse ano para a Série C, pelo 3º ano consecutivo disputando competição nacional, e graças ao trabalho de todos que me antecederam, porque se não fosse eles não teriam deixado o Aimoré nessa condição. Ainda enfrentamos muitas dificuldades, a luta é diária, a gente tem uma concorrência muito grande de Porto Alegre, por sermos muito perto de Porto Alegre, assim como o co-irmão de Novo Hamburgo, a gente acaba perdendo torcedores para Grêmio e para Inter, mas a gente tem lá uma meia dúzia de apaixonados e pelos quais a gente tenta dar o melhor e quem sabe mudar o patamar do Aimoré a partir de uma classificação para a Série C do Campeonato Nacional. Verdade, não é? Entre Grêmio, Inter ou outros grandes clubes, né? Eu penso que a gente tem que torcer em primeiro lugar para o futebol da casa aí, não é? Bem, Dr. Werner, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos com você aqui, não é? Falando um pouco mais de futebol.
Estamos de volta e continuamos a falar em futebol, mais especificamente sobre o glorioso time, né, do Clube Aimoré, aqui de São Leopoldo. E o presidente, Dr. Werner Carvalho, continua conosco, ele que é apaixonado pelo esporte, né, falando aí com entusiasmo do seu clube. Mas, Dr. Werner, agora a gente quer saber como é que começou essa paixão. Porque é uma paixão de quase 10 entre 10 brasileiros aí, não é? E são poucos os homens, eu creio, que não gostam ou não dão assim muita importância para o futebol. A maioria realmente, não é, torce e torce bastante por algum time. Mas contigo, como é que começou, não é, essa paixão pelo esporte até chegar ao ponto aí de se tornar presidente de um clube, não é? Então, Eliane, eu sempre digo que se tem um responsável por essa doença, e ele ficou bravo quando eu assumi a presidência, porque ele sabe que a quantidade de problemas é enorme, a exposição é grande, ele não gostou muito da ideia, meu pai, seu João Andrade Carvalho, ainda vivo, torce agora ainda mais pelo Aimoré, que lá na juventude dele, e eu então criança, também era envolvido com o Aimoré, ele foi presidente do Conselho Deliberativo, ele esteve também no departamento de futebol, então nesse envolvimento dele com o clube, ele acabava me levando junto ao Estádio Cristo Rei, e ali eu passei no mínimo 2 anos da minha infância, diariamente, acompanhando a rotina de um clube de futebol, sendo o mascote da equipe que entrava em campo com os jogadores. O jogador que eu entrava em campo era nada mais, nada menos que o Luiz Felipe Scolari. O primeiro time que ele jogou como profissional foi o Aimoré. E então isso tudo ficou enraizado lá no meu inconsciente, né? E tanto que eu me lembro até hoje um dia que ele disse que não iríamos mais no Aimoré, foi um baque assim na minha vida e realmente ficamos um tempo afastados do Aimoré e depois eu acabei retornando, né? Então isso tudo ficou lá na cabeça do guri, de um relacionamento das pessoas mais de idade tinham de pouca afetividade, o jeito afetuoso dele estar comigo era me levar junto no campo do Aimoré, lá no Cristo Rei. E aí nasceu essa paixão que virou essa loucura aí de assumir essa bronca, como eu costumo dizer, que é a presidência do clube. Bem, Dr. Werner, realmente, né, nesse sentido de uma troca afetiva, de um relacionamento mais íntimo entre pai e filho, né, mais próximo, principalmente quando se é criança, que as crianças estão mais próximas da mãe, não é? Então foi uma maneira de ele estar contigo assim dentro de um momento, né, que ele curtia bastante. Mas eu me admiro que tu não te tornaste então um jogador de futebol e sim médico. Mas aí a natureza não permitiu, né, Eliane? Não. Eu brinco até hoje, eu ainda jogo futebol quando dá 2 vezes por semana, né? Dentro de tantas atividades, às vezes a gente não consegue cumprir os compromissos esportivos e faz 57 anos que eu estou em uma fase técnica, eu ainda acredito que eu possa melhorar. Bem, não é? O importante é competir, não é? Mesmo que entre aí os amigos. Mas por falar nessa questão de começar, não é, ou pensar em ser jogador de futebol, até o momento em que, né, o guri então consegue entrar para algum time. Como é que é isso? Como é que vocês selecionam os jogadores, por exemplo, que às vezes são bem novinhos até, né, até que eles se tornem profissionais ou profissionais de destaque, inclusive, não é? Então, vou falar da experiência do Aimoré, assim, hoje, como é que funciona. A gente tem uma escola de futebol faz 2 anos, e ali os meninos entram, né, na expectativa, muitos na ideia de virarem jogadores profissionais, mas a grande ideia, o grande valor da escola de futebol é ensinar a questão da disciplina, a questão da rotina, envolver a criança com esporte, deixando fora de outras possibilidades, né? E a partir então desse ingresso na escola, eles vão subindo, sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 até chegar ao profissional. É claro que daquela gurizada que
chega na escola, é um número muito pequeno que consegue chegar ao grupo profissional. E hoje, falando especificamente do grupo de jogadores profissionais do Aimoré, que, saliento e repito, estão classificados de forma inédita para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, nós temos um grupo extremamente jovem. A maioria dos atletas, nós temos são 2 jogadores que nós temos acima dos 30 anos e o resto todo abaixo de 27 anos, sendo que a maioria jovens, promissores e que estão assim muito determinados. Eles têm uma alegria de jogar futebol, mas ao mesmo tempo eles têm muita assim concentração e foco em tentar levar o Aimoré a um lugar onde ele nunca esteve. É claro que isso, como eles são jovens, e eu sempre nas oportunidades que eu tenho para conversar com eles, eu coloco assim do quão é importante eles desempenharem com afinco, com empenho, os jogos do Aimoré, porque o futebol é uma grande vitrine, assim como hoje tu tá no Aimoré, se tu fizer um bom destaque, daqui a pouco tu vai estar no Inter, daqui a pouco tu vai no Grêmio e quiçá até na Europa, né? Porque o futebol é uma atividade que permite isso, um atleta passa de um clube do Aimoré com todas as restrições e dificuldades financeiras, mas a partir do bom desempenho dele, ele já começa a despertar a atenção de olheiros de várias partes do Brasil e também do mundo. E daqui a pouco, como envolve sempre muito dinheiro essas negociações, eles acabam tendo a possibilidade de demonstrar o seu futebol em clubes maiores e crescerem na carreira. Então, esse grupo atual, eu tenho plena consciência que vários deles a gente, e no dia da classificação eu comentei, e eu sempre digo isso, existe todo o ritual pós-jogo na reza do vestiário, que os caras já estavam para sempre assim no meu coração por terem conseguido esse feito, e que eu passo a torcer por eles, assim, que eles colocando o Aimoré num patamar maior, e eu nem quero que eles fiquem a vida inteira, porque eles têm uma carreira, eles têm que galgar clubes maiores e outras perspectivas, e eu viro um torcedor deles, eles estão lá jogando no Flamengo, eu estou torcendo não para o Flamengo, mas eu estou torcendo para o Luizinho, que foi meu atleta, desempenhou a contento as suas atividades. Eu quero mais é que ele não pare de crescer e que até um desses consiga chegar até na seleção brasileira. Olha, isso é importante ter essa consciência, não é? Que quando um jogador está realmente muito bom, ele vai acabar sendo pescado, né, por um clube maior. E aí, né, se dá continuidade aí com os outros, mas isso faz parte, né, doutor Werner? E realmente quem tem o talento e é valorizado, isso é muito importante a nível pessoal e é um orgulho também para o clube que descobriu esse talento ou treinou, não é, este jogador através lá do início da sua escola, não é, que também acaba ficando famosa, não é? A escola de jogadores lá do Aimoré, né, trouxe aí um grande talento. Bem, e até porque, não é, doutor Werner, quando chegam assim numa situação, num momento de grande destaque mundial, ganha uma fortuna, né? E aí as pessoas ficam perguntando, por que jogador de futebol ganha tanto dinheiro? Então, é por isso que muitos meninos aí, né, sonham com isso, inclusive suas famílias, né, principalmente famílias assim com mais restrição financeira. A gente vê que os pais incentivam as crianças já sonhando, né, com uma futura possibilidade de ter uma vida melhor também, não é? Mas aí tem o outro expoente, onde de fato, né, se ganha muito dinheiro. Então, qual é a real causa disso? Futebol hoje é um grande negócio, né? Então, existem realmente clubes que são milionários, que têm patrocínios milionários e possibilitam aos seus jogadores terem vencimentos extraordinários. Porém, a realidade é que esse é um grupo fechado, é um grupo restrito de atletas que conseguem alcançar esse patamar. E desses guris que sonham em virar atletas de ponta, vamos lá, se conseguir num clube que nem o Aimoré formar um craque
que vá para o exterior e que faça fortuna, enfim, e que faça carreira, é muito. Mas mesmo assim eles conseguem, dentro de limitações, não chegando a ser um Cristiano Ronaldo, não chegando a ser um Neymar. A gente tem vários atletas aqui que passaram por Aimoré e que hoje estão no exterior, né? Fazendo jus assim ao talento que demonstraram, não milionários quanto esses já citados, mas assim, com uma situação financeira bastante favorável, né? E claro que eu digo assim, que hoje em dia, com tantas escolas, eu não falo do Aimoré, a gente tem escola de futebol espalhadas aí por todas as cidades do Brasil. Se o menino tem algum talento, né, e a família resolve investir desde cedo, existe a chance dele se tornar um expoente. Porém, assim, o mundo do futebol é um mundo difícil. Então, não basta ter talento, não basta ter feito escola de futebol. O menino tem que querer, porque ainda que as pessoas vejam a vida de luxo que os grandes atletas têm, até chegar naquele ponto, há que ter muito sacrifício, há que ter muita, assim, abrir mão de determinadas coisas e que nem sempre os meninos estão dispostos a fazer, e muitas vezes a gente vê, assim, meninos que teriam um futuro brilhante e acabar abdicando de seguir na carreira por essas dificuldades impostas. É verdade, que não é nada fácil, como tu disseste, aí, numa vida de um adolescente, né? Ser organizado, abnegado, né? Abrir mão de tantas coisas aí, buscando sucesso. Mas são esses que chegam lá. Bem, Dr. Werner, é um prazer, né, conversarmos novamente, e fica o convite aqui, né, para um próximo programa, então, para falarmos, né, sobre medicina legal, que não é tão legal assim, não é tão bacana, mas ela é muito importante e necessária. Então, por hoje nós agradecemos e esperamos estar contigo aí em breve. Obrigada. Obrigado, Eliane, a oportunidade. Vai ser um prazer conversar sobre a tua atividade. Eu queria aproveitar e convocar torcedor leopoldense, mesmo o pessoal de Novo Hamburgo que gosta de futebol. Domingo às 3h vamos lotar o Cristo Rei. Temos um jogo importante para definir a nossa classificação entre os 2 primeiros do grupo, tá bom? É isso aí, gente. Torcer aí pelo Aimoré. Vamos lá. Obrigada novamente e até amanhã com você no nosso Viver Bem. Viver Bem.